Fala aí, turma, beleza? Acabei de sair do trabalho, são 5h30, hoje eu, graças a Deus, consegui sair cedo. E vou mandar pra gente tentar evitar o pesadelo que é os engarrafamentos, que são os engarrafamentos aqui no Rio de Janeiro. Por falar em pesadelo, eu queria exatamente falar sobre isso com vocês. Sobre um pesadelo, mas é um pesadelo real, tá? Que tem a ver com aquele que a gente tem quando tá dormindo, sabe? Então, minha vida inteira eu tive um pesadelo, minha vida inteira não, né? Até meus 22 anos, pelo menos, que me perseguia desde que eu era criança, desde os meus, sei lá, 5 anos, 7 talvez. 7 com certeza, porque era desde que eu morava com meu pai. Eu morei com meu pai até os 7 anos. Depois minha mãe conseguiu se livrar dele, graças a Deus, né? E esse pesadelo me persegue desde lá. Que, aliás, normalmente eu sonhava que eu estava nessa casa que a gente morava, que era uma casa pequena. E, aliás, essa casa me trazia várias situações engraçadas. São 3 situações estranhas. 2 tem a ver com pesadelo, um é esse que, a partir dos 22 anos, eu nunca mais tive. Tem um que até hoje eu ainda tenho. E uma situação que era algo que eu via no telhado que tinha lá na casa, que a casa era uma casa pequena e não tinha laje. Era telha portuguesa. E eu via a imagem de um garotinho puxando a carroça. Sempre que eu ia dormir, eu olhava pra cima, eu devia ter aí entre 5 e 7 anos. Eu olhava pra cima e via um garotinho puxando a carroça. E eu cismava que aquele garoto era eu. E eu chorava, cara. Aliás, eu era bom chorão quando eu era criança. E eu chorava pra caramba, dizendo pra minha mãe que aquele garoto era eu. Eu não sei se alguém, né, talvez na minha fase de alfabetização, falou que se eu não aprendesse eu iria puxar carroça. E aquilo ficou na minha cabeça. E ficava louco, cara, com aquilo. Então, assim, até hoje eu dou muito valor a aprender as coisas, né? Não sou um cara estudioso, sou preguiçoso toda a vida. Mas tenho facilidade de aprender, porque quando a coisa me interessa, eu aprendo fácil, presto muita atenção e quero saber como as coisas funcionam. Claro que nem tudo interessa a gente, né? Mas dentro daquilo que me interessa, eu tenho facilidade de aprender. Mas vamos ao pesadelo que, né, é o que interessa e é o título da nossa brincadeira aqui. Qual era o pesadelo que eu tinha? Eu sonhava que eu estava nessa casa, num cômodo escuro dela, e tinha uma cobra imensa, uma jiboia talvez, pelo tamanho, e ela tentava me pegar e eu tentava fugir dela. Só que pesadelo sabe como é, né? Aquela de você ficar deslizando sem sair do lugar, você tenta correr, mas não consegue. Era exatamente o que acontecia. Eu ficava escorregando e não saía do lugar e não conseguia me livrar correr daquela cobra, e ela se aproximava até que, num determinado momento, hoje está ruim de passar, até que num determinado momento eu acordava. Sempre, obviamente, antes dela me pegar. E, cara, eu sonhei por anos com isso. Veja, a última vez que eu lembro de ter sonhado, eu devia ter pelo menos uns 22 anos. E aí, olha que coisa interessante. Também nesses períodos todos aí que eu tive esse pesadelo, eu lembro que a minha mão era muito gelada, muito, muito. E o que aconteceu depois que eu estava com 22 anos? O último sonho que eu tive sobre isso, o cenário mudou. E não só o cenário do pesadelo, mas eu já estava trabalhando, eu já estava me conhecendo melhor como profissional, como pessoa. Eu estava mais confiante, né, em relação à minha capacidade. E qual foi o sonho que eu tive? Eu já não estava mais dentro dessa casa. Eu estava no penhasco, e para eu atravessar de um lado para o outro no penhasco, eu tinha que passar por um tronco de árvore. E quem estava bem no meio desse tronco de árvore, adivinha? A cobra, óbvio, né? E se fosse de verdade, eu teria voltado e deixaria a cobra lá, né, que se lasque ela. Mas como era pesadelo, eu tinha que atravessar aquilo lá, rapaz. Ô, tristeza. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de madeira que estava do lado, um galho de árvore, e bati nessa cobra e ela caiu. E com isso eu pude passar. Nunca mais eu tive esse pesadelo. E, pasmem, minha mão nunca mais foi fria. Olha que coisa louca. Minha mão nunca mais foi gelada.
de verdade coincidência ou algo psicológico? Eu, particularmente, eu acho que aquela cobra significava a minha insegurança. Eu era muito inseguro em relação a mim mesmo, eu não tinha referência nenhuma, né? E ninguém para me apoiar, para dizer, ó, você é bom, é ruim, você vai ser bom, vai ser ruim. Lembre-se que eu não cresci sem pai, né? Então eu não sei qual... Eu não sabia nem como arrumar emprego, para vocês terem uma noção. Vim de uma família pobre, né? Não tinha muita estrutura educacional. Terminei meu ensino médio com 24 anos, eu acho. Terminei a faculdade com 40, para vocês verem assim, toda a defasagem que eu tive de estudo. Mas tinha muita vontade. Mas a partir desse emprego, eu consegui arrumar outros, disputando com pessoas, obviamente, que tinham faculdade e tudo mais, por conta do meu conhecimento, né, do meu interesse em aprender, aquilo tudo. E isso me trouxe um know-how que me permitiu depois disputar com pessoas que tinham até mais estudo do que eu, mas não tinham mais conhecimento do que eu. Bom, e aí, cara, nunca mais, como eu falei, nunca mais eu sonhei com essa cobra a partir disso, e minha mão nunca mais foi gelada. Coisa de doida, né? E aí eu queria saber como é com vocês. Vocês tiveram alguma coisa parecida? Algum pesadelo, algo que vocês viveram, que vocês queiram dividir aqui com a gente? Ou ainda vive, né? Vocês costumam ter pesadelos? Ou tinham quando eram criança, ou sei lá, né, adolescente? Ou ainda tem? Conta a história de vocês, quero ouvir. Isso me interessa muito, de verdade, não é zoação não. Por isso ter me seguido e perseguido durante muito tempo, eu fico muito curioso com essas coisas. E a outra que eu tenho, cara, eu não vou contar a história toda aqui, mas vou falar só um pouquinho, só pra, né, caso alguém tenha algo parecido aí. Tem uma ponte em Guapimirim, que quando eu era criança só passava um carro por vez. E qual era o meu pesadelo? Que eu estava nessa ponte, só que ela não chegava a nenhuma das duas margens do rio. E tava uma enchente passando quase água por cima da ponte, a ponte vibrando, né, com aquele volume d'água. Não tinha guarda-reio, não tinha essa proteção. Então assim, eu não conseguia chegar do outro lado, tava no meio de uma enchente e não tinha como me virar ali, né, solto ali. Então isso até hoje eu ainda tenho, tá? É raro, né? Não sei o que pode significar. Até hoje eu não consegui associar isso a nada, como eu fiz com a cobra lá, que eu também não sei se é verdade, né? Eu que associei que poderia ser isso. Poderia ser a insegurança que eu deixei de ter, né? E eu tive uma vida não de muita insegurança. Eu tive uma infância muito feliz, mas dentro de casa não era assim. Nem quando eu estava morando com meu pai, nem depois que eu fui morar com a minha avó. Quando minha mãe se separou também, foi um outro inferno astral. A minha avó era uma pessoa muito ruim, muito mesquinha, egoísta, uma série de coisas. Tudo que você imagina que uma avó não é. Minha avó materna, tá? Minha avó paterna não, minha avó paterna era aquela vozinha de desenho animado assim, gordinha, fofinha, bondosa. Era tudo que você imagina de avó nessas histórias infantis. A outra não, a outra era a visão da bruxa má, meu amigo. Mas é isso. Sobreviver a todos. Beleza? Então valeu, turma. Conta aí se vocês tiveram algo parecido, tá bom? Valeu, até a próxima.